Olá, olá, tudo bom? Eu sou a Kaliane Dassi e esse é o podcast Conexão e Arte. Eu sou a Vanessa e você deve estar percebendo que esse é um novo formato aqui no canal, em que eu trago a pergunta mais feita por vocês sobre arte e autoconhecimento para conversar aqui com a Kaliane. Esse é o nosso primeiro episódio, o episódio piloto, e a gente vai falar sobre por onde começo a reconhecer os símbolos e os seus significados. Então eu queria começar, Kaliane, perguntando o que é um símbolo? Um símbolo, os símbolos eles têm essa função, né, de representar uma síntese, né? Então você tem uma informação, né? Ele fala assim, ó, isso aqui se condensa dessa forma e aí a partir de então aquilo começa a representar para você quando você é apresentado para o símbolo, quando você contempla aquele símbolo, aquilo começa já de alguma forma a reverberar em você e nas suas conexões. Vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, né, a gente tem símbolos muito antigos, né, desde a ancestralidade o ser humano tem essa necessidade de vir representando as coisas da natureza, por exemplo, né? Então a gente vai vendo que as formas que primeiro representou o ser humano, né? E depois você tem representações para o sol, para a lua, para as estrelas, né? Então, e o que é interessante sobre isso é que os símbolos eles têm uma característica deles serem atemporais. Né? Então você tem símbolos muito primitivos que eles prosseguem reverberando na nossa consciência, né, da mesma forma, e você tem também desenvolvimento desses símbolos, né? Eles também progridem. Então você tem um símbolo que na origem ele representa uma coisa mais primitiva, ele tem muitos desdobramentos depois daquilo também, né? Então um pouco panorâmica, um panorama mesmo assim, né? O símbolo, entende? Então o símbolo ele tem essa característica da síntese, certo? E tem essa coisa das pessoas, várias pessoas de uma cultura reconhecerem o significado ao olhar aquele símbolo. Exato, exatamente. Então ele tem essa reverberação social, né? Por quê? Porque justamente eles são sínteses que a gente faz do inconsciente coletivo, né? Então ele não é uma coisa só por exemplo, do meu universo pessoal, Kaliane. Eu tenho os meus símbolos pessoais das minhas trajetórias, mas existem símbolos que são universais, né? Uhum. E eles de alguma forma eles se conversam também. Uhum. E por que você acha que é importante reconhecer esses símbolos e saber os seus significados no fazer artístico? Por que é importante para o artista saber isso? Uhum. O que acontece é assim, né? Primeira coisa, arte é síntese também, né? Ela é uma representação, ela é uma forma de simbolizar e sintetizar um valor, um conceito, uma passagem, né? Uma visão, ou até um anseio, né? Então, quando a gente vai fazer arte, você começa a lidar com todos esses elementos, por exemplo, né? Então vamos supor, você está com uma questão, você começa a observar o mundo, você fala, nossa, eu queria tanto encontrar uma solução para isso que eu sinto, ou às vezes diferente, você fala assim, nossa, eu olho tudo à minha volta, tudo parece tão conflitante, né? Como será que... Mas eu vejo, dentro de mim eu tenho uma versão tão melhor para isso, será que eu consigo compartilhar essa versão melhor que eu tenho? Né? Então é bem um diálogo entre esse universo de dentro e esse universo de fora. Então o que acontece? A partir do momento que você busca comunicar com as pessoas, né, esses universos, né, internos e externos, você entenda que você vai fazer uso de símbolo, você vai fazer o uso de elementos simbólicos, elementos alquímicos, né? Então isso vale para as cores, isso vale para as formas, né? Isso vale para muitas coisas. Então, quando você começa a fazer o seu trabalho, por exemplo, né, você vai lidar com coisas espontâneas suas, né, que você tem vontade de pôr ali naquele trabalho, e você vai lidar com coisas que você, às vezes, fala assim, não, peraí, deixa eu direcionar isso para que essa síntese dessa minha arte, para que o meu trabalho, ele represente e sintetize, simbolize aquilo que eu gostaria que ele representasse, né? Então, assim, enquanto artista, você conhecer esses elementos te coloca muito mais
consciente mesmo, né? Com o que é que eu estou lidando, o que é que eu estou colocando no mundo, certo? O que é que... o máximo possível, né? Tipo, esse meu trabalho, ele tá fazendo isso, né, no mundo. Ele tá representando essa síntese desse valor, né? E não uma coisa, só um movimento catártico inconsciente, né? O que eu tô trazendo aqui, na verdade, é uma proposta um pouco diferente mesmo, entende? Quando eu falo isso. Porque ela não é uma proposta de você... Porque assim, tem aquela coisa, né? Faz arte, só faz, né? Existe uma parte de você vir fazendo. E existe uma proposta, que é essa proposta que eu venho falando bastante aqui, que é uma proposta onde o artista, ele também se tem mais e não se perde tanto para o simbólico, né? Porque esse universo simbólico, ele mexe dentro do nosso inconsciente de uma forma muito forte. E você pode, às vezes, enveredar num caminho na sua vida, né, por causa disso, e aquilo pode trazer uma passagem ruim, por exemplo, né? E aí, um pouco de consciência, de leitura que você tenha sobre isso, você fala, nossa, peraí, acho que por aqui, eu me conhecendo, e eu conhecendo o que esse símbolo faz, pode ser que isso não me leve para um lugar bom. Entende? Então, quando eu falo muito disso, assim, teve até uma vez um vídeo que eu gravei, que você quer no canal do YouTube e tal, que é um vídeo que fala isso, fala, nossa, mas o artista precisa se conhecer, né? Esse ponto, né, de você conhecer os seus símbolos e você conhecer os símbolos universais, né? Então, para justamente você, isso eu estava dizendo, né, ter consciência ao lidar no meio disso tudo, porque são muitas coisas mesmo, né? Entendi. Então, assim, o uso desses símbolos, eles não são só para você usar na sua arte, para comunicar para quem vai apreciar, né? Algo que você quer informar, que você quer passar. Eles também causam em você situações e paisagens enquanto você está lá trabalhando naquele símbolo na sua arte. Exatamente, porque essa alquimia, ela acontece muito intensamente dentro e fora de você, né? Então, assim, você, no momento que é aquela coisa, né? Você observa o mundo e aquilo causa coisas dentro de você, né? E aquilo te muda dentro. E é muito interessante também, porque quando a gente vai observando a nossa passagem na vida, a gente tem todo mundo, né? Acredito que tem essa sensação, você fala assim, nossa, quanta coisa foi alterada aqui em mim ao longo da passagem dessa vida. Né? Coisas que eram que na verdade que poderiam te levar à sua pureza, aquilo em você que é mais puro e genuíno. E aí você vai vendo uma passagem quando você vai reconhecendo, olhando para a sua vida, você vê muitos trancos e barrancos, muitas coisas que aconteceram e esse distanciamento de si mesmo, né? Então esse ponto, né, tipo assim, então deixa eu entender, né? Como que, quando eu me aventuro, por exemplo, vou dar um exemplo assim, prático, isso é sempre bom. Se você fizer a experiência, por exemplo, eu já tive essa experiência de pintei algumas vezes, por exemplo, pintar um anjo. Um anjo. Fui pintar um anjo. Aquilo te coloca, é um confronto direto, porque você fala assim, peraí, eu vou pintar um anjo, eu estava num processo, ia pintar um anjo mesmo, era para um livro e ia fazer um anjo. Falei, gente, um anjo. Naquele momento que eu fico cara a cara com o anjo, né? Eu fico cara a cara com aquele símbolo, eu fico cara a cara com o que o anjo representa, né? As minhas passagens com o anjo, eu tenho muitas histórias com o anjo da guarda, desde criança. Então, assim, aquilo me leva para um lugar que, se eu for sincera comigo, é um lugar de muita sacralidade. Um exemplo meu, certo? Agora, na hora que eu for representar aquilo, o que eu vou buscar representar, a síntese que eu vou buscar fazer daquela personificação ali, daquela imagem, aquela arte, eu vou buscar o máximo possível daquele estado, né, daquela sacralidade. E ainda tem um passo intermediário nisso. O que acontece? Existe também, a gente lida com uma distância, né? Porque você fala assim, nossa, eu gostaria tanto de expressar aquele anjo daquela forma que eu visiono, né? Que eu tal.
E talvez eu ainda não tenha para expressar aquilo daquele jeito. E aí você vai ter uma trajetória, né, de vir lapidando a expressão daquilo até que você possa ter disponível para si, por exemplo, nesse caso, aquela elevação, né? Então, quando você pensa, nossa, um anjo, vou pintar um anjo, né? Você fala assim, ele mexe com você, quer que você queira, quer você não. Entendeu? Isso vai mexer com o seu sentido de sacralidade, por exemplo. Quer você tenha tido experiências boas ou ruins com isso, né? O símbolo, ele tem uma força, né? Tem. E daí essa força, ela pode conduzir. Na verdade, ela não pode, ela conduz, é isso que você está dizendo. Ela impregna, né? Uhum. Ela impregna um estado, ela impregna um valor, né? Uhum. Então, essa força. E quando você tá em dia com isso, se observar sobre isso, né? Você ter esses elementos mesmo, assim, né? Tipo, que nem isso que eu falei, nossa, eu tenho histórias, uma vez eu fiz um post sobre isso também, que agora eu lembrei, né? Por exemplo, tem histórias divertidas e leves, engraçadas com o anjo, por exemplo. Tem histórias de muita responsabilidade, muita seriedade. Então, são todos esses elementos que vão começar a dançar ali naquela hora, né? E aí, e isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente está fazendo isso só de uma forma... na verdade, vou falar uma coisa a mais. Mesmo que você faça isso de forma inconsciente, aquilo mexe com você, de qualquer jeito. A questão de você fazer consciente é que você consegue direcionar um pouco mais. É por isso que você fala da importância de reconhecer, não é a importância de utilizar, mas de reconhecer, além de utilizar, reconhecer. Os símbolos, né? Os símbolos. Exatamente, né? Então, assim, exatamente, porque o que acontece? Você fala assim, então eu vou fazer minha arte, vou encher ela de símbolo. Então, não, eu vi que a lua é não sei como, o sol é não sei o quê, então não sei o quê, e o arquétipo sei lá o quê, você vai começar a fazer isso. Não é uma questão disso, até porque, na verdade, digo mais, assim, até porque você fazer isso pode gerar caos para você. Uhum. Porque não é porque você está fazendo de forma desordenada, inconsciente, que aquilo não vai te mobilizar. Entendeu? Então, e essa é uma questão também, né? Porque os símbolos, como eles têm uma ação muito forte sobre a nossa consciência, a nossa percepção, né? Quer você queira, quer não, assim, é impossível você ficar imune a isso, a força de um arquétipo. E acontece uma coisa também aqui, que assim, as pessoas elas atribuem muitas vezes essa questão do arquétipo a uma coisa intelectual, quase que uma questão de crença, né? E o arquétipo, a base do arquétipo, ela é biológica, a natureza funciona dessa forma, a vida funciona dessa forma, a gente nasce e a gente morre sob esses arquétipos, sob essa regência, né? Então não tem como eu falar assim, eu não passo por isso, né? Então assim, a minha vida, eu quer não, eu nasço, eu cresço, eu amadureço, eu tenho desafios, tarará, tarará, tarará. Isso tudo é arquétipo. A gente tem mitos que contam essas histórias. Uma planta, quando ela está dentro da terra e ela tem que nascer, ela faz essas passagens. Então, quando você vê, é biológico também o processo, né? Ele não é uma coisa assim, intelectual, né? É a sua biologia, que está em jogo ali, é a vida mesmo, a vitalidade, a biologia mesmo, né? Uhum. É interessante, você estava falando, eu fiquei pensando assim, nossa, esses símbolos e o uso desses símbolos, ele pode ser usado de vários modos, né? Porque, por exemplo, no marketing, quando você vai fazer o logo de uma empresa, se o logo é mais arredondado, se ele é mais pontiagudo, né? As cores que você usa para comunicar, ao mesmo tempo, por exemplo, o tarô, né? Os oráculos em geral, mas o tarô que é o mais conhecido, assim, né? Cada carta, quais são os símbolos que estão lá, o que elas significam naquela passagem, né? O que simboliza para a pessoa que está tirando aquele oráculo, né? É muito interessante, porque quando eu fui estudar oráculo, eu falei assim, eu vou começar, eu não posso parar, né? Porque se eu parar em uma passagem, né? O que pode acontecer comigo, né? E é muito interessante isso, esse uso dos símbolos, né? Tipo assim, minha pergunta, na verdade, existe, tipo, você vê um limite do uso dos símbolos? Como é que é pra você, assim, essa...
Eu acho que o limite é a sua própria integração, entendeu? Até onde assim, até onde eu vou ficar... Na verdade, porque é o perigo daqui, né? Quando a gente fica demais intelectualizando e querendo colocar coisas de fora para dentro, né? Você acaba ficando saturada mesmo, né? Com muita coisa. E, na verdade, o ponto todo, né, dessa história, o que é cuidadoso de fazer sobre isso é assim, peraí, deixa eu dar uma olhada na minha vida e na minha história e da onde eu vim, para onde que eu gostaria de ir, o que eu gostaria de me tornar, entre aquilo que eu sei que eu gostaria de me tornar, que é muito interessante isso, porque quando você é criança, por exemplo, lá, né, criança, adolescente, ali naquele começo, assim, a coisa, você tem uma inspiração para algumas coisas, né? Essa inspiração, esse hálito, ele é o hálito da sua inspiração, da sua vitalidade mesmo, né? Então, se eu voltar lá naquilo que me traz esse hálito, né, quais são os elementos que estavam ali já simbólicos, né, e que reforçam isso em mim e que me ajudam a construir a minha trajetória, entendeu? Mais do que eu ficar intelectualizando e pensando que símbolo que eu vou enfiar no negócio, entendeu? Muito, muito interessante. Eu também estava lembrando agora as pirâmides, por exemplo. Né? Você ter uma pirâmide aqui no México, ao mesmo tempo tem uma pirâmide lá no Egito, né? Na mesma época, com povos que não se encontravam, e os dois querendo simbolizar a mesma coisa, né? Que é um contato terreno com o divino, né? Nossa, muito interessante isso. Exatamente. E aí vale essa Jung, né? Pensar Jung, quantos mil símbolos e arquétipos ele catalogou ao longo da trajetória dele, quando ele entendeu isso, né? Quando ele começou quando esse universo se descortinou para ele, na verdade, né? Uma hora ele de tanto olhar para aquilo, uma hora fez assim, pá, a consciência faz aquele rasgo e aparece uma nova realidade, e ele viu que, olha tudo isso que tem aqui. E exatamente, né? Então, assim, por que os símbolos, né? Então, o sol, a lua, né? Eles são o feminino, o masculino, eles têm, apesar da cultura na base, né? Arquetipicamente eles têm o mesmo suporte, né? Então, assim, a gente tem os desenvolvimentos culturais aí de cada região, de cada lugar, como que esses arquétipos que são, olha que interessante isso, como que eles são na base, lá no mais primitivo dele, né? Quando você pega um arquétipo de feminino ou de masculino bem primitivo, e como que aquele arquétipo aquele símbolo, né? Ele foi se desenvolvendo. Vou exemplificar. Você tem, por exemplo, o círculo como sendo um símbolo de feminino, né? O círculo vazio, né? Ao mesmo tempo a gente tem o círculo com ponto, que ele simboliza o sol, né? E o ponto no meio, ele tem essa simbolização do self, né? Então eu estou falando de uma forma bem primitiva, bem sintética do símbolo, do arquétipo e do símbolo. Mas quando a gente vai olhar para o feminino e para o masculino, em cada lugar, em cada cultura, esses mitos que a gente conhece, eles foram se desenvolvendo, se desdobrando de muitas formas, né? Então aí daí você tem os deuses, né? Você tem os heróis, você tem essas tragédias, você tem todas esse desdobramento, esse desenvolvimento do arquétipo. E isso é muito legal, porque é o que acontece, você percebe que apesar de eu estar, e olha que interessante, apesar de eu estar num estágio na minha vida nesse momento, e eu estar sob a regência de um arquétipo, por exemplo, às vezes a gente está passando uma coisa difícil, é quando você pensa, calma, os arquétipos evoluem, né? Da onde você está, você consegue desenvolver e até você encontrar uma forma mais graciosa e mais luminosa, talvez, daquela mesma força. Entende isso? Né? Fica claro quando eu falo assim? Acho que sim. Você está querendo dizer que você estando nessa passagem, mesmo que seja uma passagem sombria, ela é uma passagem que arquetipicamente tem uma base de existência para você estar naquele lugar. Isso significa que ela tem uma continuidade, né? Uma evolução, e que se você estiver pronto e aberto para olhar isso, você continua
Exatamente. Aberto é melhor a palavra. Disponível para olhar mesmo. Disponível, né? Exatamente. Criativo, disponível. Então, exatamente. Assim como a gente pega por exemplo, né, um círculo, uma representação aí do feminino, ele tem desdobramentos para Madonas, né? Tem desdobramento para Amaterasu, que é o sol no Japão. Tem tem muitos desdobramentos, assim como tem desdobramentos sombrios também. Né? Então, o universo simbólico, ele é muito rico e às vezes até a gente encontra, isso é interessante sobre essa coisa cultural, como a nossa mente, né? A gente tem essa questão do inconsciente coletivo, a gente está todo mundo sujeito a isso, né? Às vezes, isso já aconteceu comigo inclusive, você está na sua cultura e você não encontra muito bem um símbolo ou um arquétipo que te ajude a fazer uma passagem, mas às vezes você encontra numa outra cultura. Né? Porque fala, nossa, naquela cultura criativamente eles encontraram uma solução para aquilo, olha que interessante. E nesse sentido o estudo das mitologias é muito interessante também, né? Muito legal esse estudo dos mitos, que você estava falando, das odisseias, do folclore, né, de todos os povos, e o quanto isso pode te auxiliar nesse reconhecimento desses símbolos, no uso, nesses significados, tanto para você usar na sua arte, quanto na passagem que você está passando. Exato. E assim, só reforçando uma coisa, o mais importante de tudo é você reconhecer a si no meio disso tudo. Quais são os seus elementos, da onde você está vindo. Né? Aquela história, da onde eu estou me resgatando, para onde eu estou me conduzindo. Antes de sair caçando alucinadamente novas informações, entende? E como é para você esse processo, então? Como é que você faz no uso desses símbolos na sua arte? Para mim, acontece uma coisa assim, geralmente as artes que eu faço, elas me desafiam, né? Porque eu tenho uma intenção com as minhas artes. Eu tomei para mim que as minhas artes, elas têm um sentido. Que sentido é esse? É um sentido evolutivo, né? Então, assim, eu busco uma coisa... Uma vez uma pessoa no Instagram perguntou pra mim, né? Se você fosse dar uma palavra pra sua arte, que palavra você daria, né? E eu falei assim, eu pensei, falei, nossa, que pergunta, né? Até devolvi depois pra audiência, foi legal aquele momento. E eu falei assim, a palavra pra minha arte seria Gênese. No sentido de que ela tem a ver com a origem dos seres, né? Da vida. E eu tenho essa coisa de buscar representar coisas que reforcem a vida, essa expansão de como que eu integro isso para mim, né? Então, nesse sentido, quando eu vou fazer os elementos, eu busco dar um sentido evolutivo para aquilo, né? Por exemplo, uma vez eu pintei ali na Fundação Síndrome de Down, que eu fiz que era uma mulher, né, um rosto de uma mulher assim, um grafite grande assim, uma mulher, e ela tá toda ressequida, como se fosse um barro ressequido, né? E sobre a cabeça dela eu fiz um peixe bem vivo e bem colorido, né? E eu fiquei buscando ali porque são símbolos, tem várias, dá pra gente fazer 1000 leituras sobre isso, nem a minha intenção aqui é falar exatamente assim, mas é interessante de ver que o sentido do que eu fui buscar, né? Aquela mulher, apesar dela estar ali seca, a vida, né? Porque naquele momento, na verdade, assim, a gente estava justamente lidando com isso, a Terra, o planeta, né? O planeta e essa vida ressequida, né? E como que a gente faz? Mas a verdade é que a vida ressequida não é do planeta, né? É do ser humano. Então, assim, a vida está lá, ela vai continuar, entendeu? Então, assim, e ela está lá, inclusive, como possibilidade, como inspiração, né? E não só como... não só como uma coisa assim, tipo, então o ser humano acaba, a Terra continua. Sim, isso sim, né? Isso pode acontecer. Mas, na verdade, por outro lado, né? Assim, nossa, peraí, né? Deixa eu entender, né? Onde está a vida que tem em mim, né? Que ela pode ressonar com isso também. Né? Então, quando eu penso, vou fazer arte, eu penso, mas é uma coisa bem pessoal, da minha trajetória mesmo, né? Da minha busca, do que eu vim fazendo. Então, eu busco colocar os símbolos, organizar eles de forma que eles fiquem coerentes com esse sentido, né?
E se eu vejo que alguma coisa não tá fazendo esse sentido, eu busco mudar. E você já teve alguma passagem que aconteceu de você se ver enredada num símbolo de uma forma negativa, sem consciência, que você quis se resgatar? Você já teve isso? Deixa eu pensar assim, um exemplo agora pontual. Porque você disse assim, né? Você disse assim que um erro, né? Algo que você vê que às vezes acontece da pessoa. Então símbolos, muito legal, vários símbolos, dizem várias coisas, as pessoas vão entender, vou comunicar através da minha arte usando vários símbolos, e daí a pessoa não tá atenta de como tá pra si, e daí ela começa a trabalhar com aqueles símbolos e acaba se perdendo, certo? E daí me veio assim, será que você teve uma experiência disso, assim? Acho que eu tenho algumas experiências, são muito variadas, assim, as minhas experiências. Tenho, né? Tenho experiências de descobrir um conteúdo, de repente, que era mais sombrio, assim, no meio do processo, fazendo, você fala, olha como isso é pra mim, né? Mas tem isso, e teve uma passagem, que é aquela passagem de quando eu pintei o SUF, lá no Espaço Cultural Ngambicula, e que quando eu fiz aquela pintura, ela era uma pintura de muita elevação, e ela tinha uma coisa que era o seguinte, né? Eu tava pintando, que eu precisaria mostrar a imagem, né? Que a gente vai fazer esse formato de conversa, a gente vai ter que falar, agora vamos usar as imaginações para fazer. Então eu sentei numa coisa, eu tinha uma... mas tem... Posso? Pode. Tem o quadro da mão, porque ela era uma coisa e ela foi indo pra outra. Entendi, tá bom, tá, olha, eu vou lá pegar. A gente vai mostrar aqui? Tá vai bom. Contando que eu vou pegar. Tá bom. Vai lá. Bom, esse quadro, ele foi o seguinte, né? Eu tava fazendo uma experiência, e foi engraçado que a primeira experiência de todas foi que eu queria fazer uma pintura rápida. E eu falei assim, vou fazer uma pintura rápida. E ao fazer a pintura rápida, eu transformei ela eu falei assim, vou fazer minha própria mão. Parei com a minha mão assim e comecei a pintar, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa pintura, ela saiu lá de um jeito, ela tinha uma estética e tudo mais. Deixa eu ver se eu coloco aqui atrás, ó. Tá bom? Vai dar pra ver, será? Não sei, vamos ver. Sim. Aqui. Mas olha na câmera, tudo, porque né? acho que a câmera não vai aparecer. Vamos por aqui assim, aqui deve aparecer, ó. Então tá. Então, por exemplo, o quadro, eu tinha feito o acabamento dele, será que dá pra ver? Tô com dúvida se dá pra ver. Eu tinha feito o acabamento dele aqui todo mais assim, com pinceladas rápidas, e era a minha mão, certo? E vou falar uma coisa, então eu tinha aquela coisa um pouco estilizada e meio tal, né? Eu ouso dizer pra vocês assim que isso era uma coisa, da minha parte, um tanto intelectualizada. Porque era assim, tipo, eu posso fazer assim, e faço uma coisa assim, e já faz assim, e já fica. Sabe isso? Acho que é uma coisa comum, assim, da gente... Às vezes a gente quer um pouco de liberdade, a gente chama de liberdade uma coisa de pintar, assim, rápido, quando, na verdade, você precisa de um... não é exatamente isso, né? Então a gente entende... Bom, retomando. Então, eu fazendo um processo de autoinvestigação, quando eu gravei um mini curso, que é um traço para artista interior, eu gravei esse mini curso e ele tinha esse processo de investigação. E eu fiz a investigação comigo, né? Eu fazia a investigação comigo, eu percebi uns elementos e coisas. Falei, nossa, eu tenho uma passagem, que uma vez eu pintei outro quadro e tal, e aí tinha uma coisa do olho de Shiva. Falei, nossa, acho que eu preciso fazer uma versão melhor para mim. E eu comecei a fazer. Aí fui pintando, e aí eu falei assim, vou fazer o olho de Shiva no meio da mão, né, e tal. E comecei a fazer. E aí, ele era essa coisa bem azul, né? E eu lembro que eu conversando com o Pavitra, inclusive, ele falava assim, ele perguntou-me, a mão de Deus? Eu falei, sim, a mão de Deus. A gente foi falando sobre isso. E o que é a mão de Deus, né? A mão de Deus é uma mão que dá vida. A mão de Deus acolhe. Né? Eu tô falando assim, gente, falando o significado disso, né? Então, assim, a mão de Deus é quente, a vida é quente, né? A vida, ela aquece, a vida aquece. Então, a mão de Deus
E aí foi uma coisa que eu fui fazendo ao longo mesmo, porque quando eu fiz a primeira versão, ela ainda não era azul, ela ainda não tinha essa cor assim, quente na mão. E eu fui aquecendo a mão dela com a pintura, intencionalmente, né? Para justamente eu representar e fechar esse valor pessoal mesmo para mim, né? Então, para que eu me certificasse de que a pintura ela não ficasse uma coisa... Eu poderia ter parado onde eu tinha feito na primeira etapa, mas eu falei, não, eu acho que pode ser mais, né? Eu posso conseguir uma síntese melhor, um símbolo melhor, pessoal mesmo, entende? Mas olha que interessante, agora, aí eu fiz isso e eu, depois de toda essa reflexão, inclusive dá pra gente conversar sobre isso, esclarecer sobre isso e quiçá, inspirar sobre isso também, né? Vai tirar. É muito interessante, né, ver que a gente pode escolher, né? Por exemplo, você terminou o quadro com a mão azul, e daí você, nessa sua investigação, você Escolhi colocar o rosa para trazer o quente pra mão. Exatamente. Então, assim, porque às vezes a gente fica assim, não, eu que sei, assim, tá bom, e nessa estratégia de intelectualizar umas coisas, tanto de relativizar coisas que não são relativas, né? Quanto de não saber de coisas que precisam ser sabidas mesmo, assim, organizadas, porque você ter, assim, eu vou falar uma coisa, você ter mais consciência sobre isso, né? Quanta gente, né, não gostaria de ter mais consciência sobre isso, né? Assim, eu sei como é esse momento aí que você fica querendo dar um sentido para sua arte, você fica vendo aquilo e tal, e aí, como que eu faço? E assim, vou falar, as suas passagens, né, as passagens de cada pessoa, elas são o ponto de partida para qualquer autodescoberta e para qualquer desenvolvimento simbólico, afetivo, emocional, entendeu? Ele é o ponto de partida, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Resgate a sua singularidade, faça parte da sua singularidade, a arte com sua singularidade, ela não é uma coisa fora de você, né? Só para você ficar reforçando coisas de autoimagem, né? É integrativo. A possibilidade, assim, mesmo sem você saber, ela já mexe, né? Conforme você vai tendo mais consciência sobre sobre vários desses processos, isso potencializa demais, né? Todo o processo, né? Daí nisso eu acho que é uma coisa que as pessoas geralmente, que eu vejo, né, as pessoas perguntando, quando elas conversam com você, então tudo tem significado, já dá um medo. Então tudo tem significado e agora eu vou ter que ficar pensando muito, eu vou perder minha espontaneidade, porque eu vou ter que ficar raciocinando o que eu vou pôr. O que você responderia pra alguém que viesse falando isso pra você? Muito legal. Eu acho assim, não, né? Não é isso também, né? Então agora eu vou ter que fazer um tratado, um doutorado em simbologia para poder pegar um pincel e pintar uma casinha. Não. Pinta a casinha. Na verdade, tudo tem significado. A verdade é que sim, tem, né? Mas o peso não é esse. Entende? Então, assim, eu julgo importante você saber, enquanto artista, ou enquanto pessoa aspirante a fazer arte, ou que você gosta de arte, queira fazer isso no seu processo de autoconhecimento, né? Todas essas ramificações desse mesmo tema, é importante você saber que existe isso, e que você pode fazer sim um bom uso disso, você pode fazer um bom uso da sua arte sabendo disso, né? E é muito importante que sim, você faça os seus movimentos espontâneos, e que você trabalhe a sua espontaneidade, que você trabalhe a sua curiosidade, né? E que você trabalhe também a sua responsabilidade, entendeu? Então, quando você trabalha essas três coisas, você vai vendo que as coisas elas vão se alinhando de uma forma. Não é para fazer sem espontaneidade, não é para fazer também sem conhecimento e sem estudo, né? Porque justamente a gente tem esse ponto. Se eu estou fazendo artes e símbolos e sínteses para colocar no mundo, né? É um trabalho de responsabilidade também, de consciência, né? Então, assim, por isso que eu faço assim, por isso que eu ensino assim, né?
Você pode, e com certeza, assim, as pessoas, os meus alunos, as falas das pessoas, elas geralmente são essas, né? Tipo, nossa, me apropriei mais de algo que em mim antes era a deriva, né? E para quem quiser, por exemplo, para quem que nunca havia refletido sobre esse ponto de vista, de olhar a arte sobre esse ponto de vista e quer dar o primeiro passo, como é que você diria para essa pessoa fazer? Se alguém viesse perguntar para você, nossa, o que eu faço? Meu primeiro passo, qual é? Eu acho que o primeiro passo é você se conectar com a sua inspiração, né? Então, assim, o que é aquilo que me inspirou a querer, por exemplo, fazer arte? O que é aquilo que me inspira e me inspirou lá na origem, que você me lembra, a querer ser uma pessoa melhor, né? Essas coisas, geralmente, elas caminham um tanto juntas, né? Porque a arte, ela traz essa inspiração da beleza, isso enche, né? A gente assim, nossa, que lindo, né? Nossa, eu quero ser isso também. E só esse nossa, eu quero ser isso também, já eu quero ser algo melhor, né? Então, quando você vai, se reconecta com as suas lembranças sobre isso, para você resgatar o seu fio lá de trás, e você vem puxando ele na sua trajetória e na sua arte, né? Então, assim, lembra daquilo, o que foi? Foi uma pintura, então uma frase, uma poesia, tenta resgatar isso de forma, reproduz isso de novo, como é isso hoje, como está isso hoje, né? Para você vir lidando com seus elementos. Acho que a primeira coisa é você lidar com os seus elementos mesmo, né? E aí você observa como você se sente, porque o símbolo e todas essas referências, elas causam, né, na gente um estado, né? Então, como que eu me sinto ao contemplar isso? O que isso faz em mim, né? Então, sempre gerando essa conexão mesmo, assim, peraí, eu preciso... Por quê? Porque os símbolos, como eles são muito fortes, eles têm essa força do inconsciente coletivo, ele pode te carregar, que nem eu falei no começo, ele pode te carregar numa direção. Você precisa muito ficar em si, né? Pra você simplesmente não virar esse joguete das coisas, né? Peraí, calma. Deixa eu observar. Ah, tá bom. Você falou, né? Então é a arte em si, né? Que é o nome do nosso encontro, né? A arte em si. O encontro, a arte em si. Exatamente. Exatamente. A gente pode ficar aqui o convite, então... Eu não tava nem querendo falar isso, mas eu digo mais pela verdade disso, sabe? Assim, tipo assim... Lógico, é um encontro de pessoas, né? Mas do encontro arte em si, sabe? Sim. De você resgatar isso, de você resgatar aquilo que um dia te inspirou, aquilo que faz sentido pra você, a sua singularidade. E daí, com esses resgates, você então fazer arte e através da arte também fazer esse resgate, né? Exatamente, exatamente, né? A gente tem a arte, ela é um canal fortíssimo para fazer esses resgates, né? Esses resgates, a integração, justamente com algo que é um anseio mesmo de muita gente, né? Exatamente. Bom, vamos fazer o convite, então. Isso. Então, se você está assistindo ou ouvindo esse podcast, nosso primeiro episódio, né? Episódio piloto do podcast Conexão e Arte, nós temos um convite para fazer. Isso, dia 25 a 29 de janeiro, tem o terceiro encontro Arte em Si. E é uma semana de evento, tem aulas gravadas, tem propostas de atividade, propostas de reflexão. Tem também um canal no Telegram. O que mais que tem? A gente tem tem mentorias individuais, você tem a possibilidade de ter um momento ali comigo, conversar comigo, tirar suas dúvidas específicas mesmo. Então, durante essa semana vai ser uma semana de bastante conteúdo, bastante arte em si. Certo? E tem que se inscrever. Exatamente, tem que se inscrever. Então tem link espalhado talvez nesse vídeo, na minha bio, dos meus canais, Instagram, Mas Facebook. pode entrar no site, tudo é Kaliane Dassi, né? Isso, Kaliane Dassi, @Kaliane Dassi ou kalianedassi.com.br pra se inscrever. Exatamente. Então, Se você tá vendo depois, se inscreve, por isso a gente espera pro próximo. exatamente. Né? Para o quarto. Mas por enquanto é o terceiro mesmo, então fica o convite. E isso, né? Muito bom. Ótimo. Muito obrigada. Gente, esse agradeço. foi o podcast Conexão e Arte e a gente se vê no próximo. Sim, muito obrigada. Até a próxima.